Como já terminamos o site, pelo menos uma parte básica de site responsivo com HTML, CSS, JS, agora a gente vai começar a aprender um pouco do PHP, funções básicas, para poder incrementar ou fazer até um site novo, utilizando funções como um painel administrativo para gerenciar postagens de um site ou áreas de um site, você postando, editando, apagando, ou fazendo um sistema de busca e coisas parecidas. Até mesmo um sistema de usuário com níveis de acesso, que é uma base para você fazer de repente uma rede social. Para isso vocês precisam do seguinte: um servidor local para poder rodar o PHP, no caso o Apache, e também o MySQL, que é o que faz a conexão com o nosso banco de dados. Eu já tenho aqui o Champ, que é o que eu estou usando, aberto, já rodando. Tenho aqui uma pasta com o nome php-mysql, apenas com o arquivo index no formato PHP. Aqui ele está em branco, ok? No HTML, a gente utilizava sistema de tags, marcação, onde você colocava a tag entre os sinais, colocava o seu conteúdo e fechava a tag com uma barra, repetindo a mesma coisa com a barra. No PHP, você coloca o sinal, interrogação PHP, e fecha com a interrogação e o sinal. Dessa forma, ele já reconhece que todo o código que você tiver aqui é PHP. E também tem que estar o seu arquivo, em vez de .html, no formato .php. Ok? Primeira coisa, se você quiser colocar alguma coisa na tela, você precisa usar ou o comando echo, que é o que chama na tela, entre aspas, o seu texto, por exemplo, vou colocar aqui salve salve, e encerra com ponto vírgula. Essa é a estrutura básica. Todo comando, sempre um ponto vírgula no final, que é o que a maioria esquece, né? E sempre que for texto, entre aspas. Salvando aqui e atualizando a minha página aqui ao lado, ele já aparece ali o salve salve. Além do echo, você pode usar também a opção print, que ele também manda na tela. Ele faz o mesmo processo. Apagando o nosso print. Temos também, para declarar uma variável, nós usamos o cifrão e você dá um nome para ela. Vou colocar, por exemplo, o nome capa. E você atribui alguma coisa para essa variável. Você coloca o sinal de igual. Se for texto, entre aspas, o seu texto. Mais uma vez, salve, salve. E encerra com ponto vírgula. As variáveis podem armazenar texto, pode armazenar algo que puxa uma função. Códigos você pode colocar também entre as aspas. Ele aceita HTML. Por exemplo, se eu colocar nossa tag B, que é de bold ou negrito, e fechar aqui o barra B, ele vai armazenar isso daqui na variável capa, e quando eu chamar ela, vai estar escrito salve salve em negrito. Para puxar a variável na tela, mesma coisa. Você escreve echo, dá um espaço. Como é variável, como se fosse um comando, você pode escrever ela direto e colocar o ponto vírgula. Ele já reconhece. Se fosse texto, só lembrando, entre aspas. Salvando e atualizando, nós temos o salve salve em negrito, está puxando da variável. Um outro exemplo básico. Se eu colocar aqui nome, colocar o meu nome aqui, vou criar uma outra embaixo com o nome sobrenome, e vou colocar, sem estar com as tags ali do B de negrito, Daniel. Para puxar as duas, eu coloco aqui o nosso cifrão nome. Para puxar a segunda, dou um espaço, coloco um ponto, cifrão sobrenome. Com isso, ele puxa as duas palavras, como se elas estivessem lado a lado. Esse ponto é o que a gente chama de concatenar. Ele junta uma variável com um outro elemento. Pode ser uma variável ou um texto. Dessa forma, eles vão aparecer colados um no outro. Atualizando, aparece lá Silas e já colado o Daniel. Complicando um pouco mais, se eu quiser deixar um espaço entre os dois, eu coloco o ponto, que ele vai juntar o nome mais alguma coisa, coloco uma aspas, dou espaço, que viria um texto, mais um espaço, ponto e espaço. Com isso,
ele vai concatenar com um espaço de texto comum e depois com o sobrenome. Salvando e atualizando, ele insere o nosso espaço facinho ali. Complementando um pouco mais, para explicar um pouco melhor esse pontinho aqui, vou colocar aqui nome 1, 2 e 3. Certo? Então vai ficar aqui, ó, nome, no caso 1, espaço, ponto, espaço, nome 2, nome 3. Ele vai puxar as 3 na sequência. Atualizando, fica junto, porque o terceiro está Daniel. Se eu trocar o terceiro aqui por aspas, colocar um espaço para dar um espaço pelo menos depois do Daniel, e escrever aqui Freire Figueiredo, esse é meu nome completo, ele puxa normalmente. Só não ficou com espaço aqui, porque ele só concatenou, não falou que tinha espaço, então ele não reconhece. Já o restante ele reconhece normal, como um texto comum. Ok? Detalhes do PHP. Você pode, entre as aspas, dar um Enter. Ele não reconhece os espaços como no HTML, dando vários Enters, não vai reconhecer. Os espaços em si só reconhece um, seja de linha ou entre letras. Então você pode estruturar dessa forma, caso você tenha muito conteúdo aqui. O que muitas pessoas costumam fazer? Aqui no echo, quando eu chamo alguma coisa, se eu quiser colocar um conteúdo de página, por exemplo, eu posso abrir aspas, escrever HTML, colocar todo aquele nosso código padrão, né? HTML, head, companhia, que ele vai reconhecer. Um outro exemplo, algo mais simples. Posso colocar aqui, ó, linha 1, colocar um BR, que é tag HTML, e sair colocando várias linhas. Podem ver que é a mesma estrutura, a diferença é que eu só abri aspas em cima, coloquei o conteúdo e fechei ela embaixo. É como se tivesse tudo em uma linha, não precisa estar em uma linha só. Salvando e atualizando, ele aparece normalmente a formatação, ok? Eu posso colocar aqui também algumas divs, por exemplo, section, vou colocar uma ID, colocar o nome dela de capa e fechar a section. Isso daqui ele iria puxar a formatação da ID capa, caso você tivesse com o HTML. A diferença é, quando você abre o echo, você já começa com aspa dupla, quando você vai colocar texto ou códigos, no caso, formatações HTML, você não pode ter outra aspa dupla aqui dentro. Ou você coloca uma barra antes dela, no Atom elas ficam em azul, sabendo que colocou aqui dentro, ou você coloca em aspas simples. Ele reconhece das duas formas. Eu recomendo colocar a aspa dupla e a barra antes, porque pela cor você consegue se localizar se você abriu ou fechou alguma aspas, de repente quando o seu conteúdo é muito grande. Outra opção para puxar ID, algumas vezes você não consegue puxar, está em um PHP separado que não está puxando o style, você pode puxar a formatação direto usando o style igual, entre aspas, colocando as barras aqui, e a sua formatação. Por exemplo, largura 500 pixels, altura 50 pixels e uma cor de fundo para a gente visualizar em vermelho. Dessa forma, ele reconhece e puxa toda a formatação como se estivesse no HTML e no CSS. Alguns exemplos de estruturas que a gente costuma fazer para agilizar algumas funções. Por exemplo, se você precisa fazer alguma contagem de número, nós utilizamos o que é chamado de laço. Se você precisa contar até 10, ou escrever o número de 1 a 10 aqui, ou posições, primeiro, segundo, terceiro, e não quer fazer isso de forma manual, você pode usar o comando for, que é um comando em PHP, então tem que estar entre as chaves. Entre parênteses, vem a seguinte função. Cifrão, um nome de uma variável, a gente usa sempre o i, né? Pode ser qualquer uma, igual a 0.
Isso aqui indica que o valor começa no zero. Ponto vírgula. Depois, cifrão, a mesma variável. Aí você faz uma verificação. Se ela é menor ou igual a 10. Ponto vírgula. Então é basicamente número inicial. A verificação até onde ele vai contar. Então enquanto ele for menor do que 10. No final o que acontece? Que seria o nosso cifrão, mesma variável, que é o i, mais. Isso aqui indica que ele vai incrementar 1. Abro aqui a chave, escrevo o nosso eco, que é o que vai mostrar na tela. Entre aspas, vou colocar número, 2 pontos, dá um espaço para não ficar colado. Vou colocar aqui ponto para ele concatenar e juntar com a variável, cifrão i, mais um ponto, para ele não ficar sempre um na frente do outro. Entre aspas, vou colocar a tag br para ele quebrar a linha. E o ponto vírgula para ele finalizar. Então o que ele vai fazer? O for ele vai executar isso aqui várias vezes. Ele começa, i é igual a 0. Se o i for menor que 10, como ele começou em 0, ele é menor que 10. Então ele acrescenta 1. Aí ele mostra na tela o valor atual do i. Aí ele volta para o for, faz a mesma verificação. Como o i agora vai ser 1, que ele incrementou, ainda é menor que 10, incrementa mais 1, então vai ser 2. E vai repetir isso enquanto ele for menor ou igual a 10. Atualizando, ele já gera automático, mostrando o número inicial que é 0. Então ele mostrou na tela. Depois ele rodou o programa, voltou, agora o i é igual a 1, que ele incrementou, e fez a sequência. Um outro exemplo, em vez de utilizar números aqui, né, com o for, a gente pode fazer o seguinte. Vou colocar uma variável, colocar o nome dela de cores. Esse exemplo a gente usa bastante. Igual array. É um pouco mais complexo. Array ela armazena vários itens e você puxa de uma forma um pouco diferente. Vou colocar, por exemplo, aqui roxo, azul, verde e laranja. Ok? Põe o ponto vírgula, só que eu estou indicando que eu criei uma array com 4 itens e armazenei na variável cores, certo? Aí eu posso utilizar um derivado do for, que é for each. O for em si, a gente chama ele de para, né, que seria a tradução. No caso, o each ficaria para cada, ou seja, para cada item da array, ele vai fazer alguma coisa. No caso aqui é o nome da array, que seria cores, as, vou usar esse aqui, ó, value. Então vai ser o nome da array, vai ser representada pelo nome value. Aí ele vai vir e escrever echo, entre aspas, vou colocar cifrão value e o br. Um pequeno detalhe aqui. Como eu mostrei, vocês podem colocar fora das aspas a variável, concatenar com o ponto e escrever o que é texto entre as aspas. Isso ajuda muito a estruturar o código, reconhecer o que está como texto, o que está como variável, mas ele também funciona se você colocar a variável dentro das aspas. Ele reconhece devido ao cifrão. Então ele localiza e também executa. Ok? Salvando e executando, ele vai mostrar cada uma, ou seja, para cada item da array, ele vai escrever o nome do item, dar um br e reexecutar enquanto ele achar essas arrays. Um outro exemplo aqui. Se eu for criar uma função, às vezes em vez de você escrever o código várias vezes, você pode ter um arquivo PHP com as funções e puxar esse arquivo. Mostrando como funcionam as funções. Você coloca function, dá um nome para ela, por exemplo, escreve salve. Esse é o nome da nossa função, escreve salve. Abro, fecho parênteses. Abro a chave e aqui eu coloco o que essa função faz. No caso, vou colocar echo salve, salve. E o ponto vírgula. Aonde eu puxar escreve salve, ele vai escrever salve, salve. Essa é a função
do nosso escreve salve. Para puxar agora isso daqui na tela, eu não preciso escrever o eco, eu só preciso colocar o nome da função, que seria escreve salve. Abre e fecha parênteses, ponto vírgula. Sempre que você colocar isso aqui em qualquer página, desde que esteja incluído o arquivo das funções, você pode ter várias, ele vai mandar o salve salve. Atualizando, ele está aqui. Um outro exemplo de função, vou até deixar aquela em cima e vou declarar aqui function vou colocar o nome de meu nome, acho que fica melhor. E aqui, cifrão m name, seria meu nome. Aqui vai ser o seguinte, apagar esse de baixo. Como a gente estava falando de nomes, vou usar um exemplo com nomes também. Você consegue criar uma função que interage com alguma edição. Por exemplo, aqui eu coloquei a função com o nome de meu nome. E aqui eu coloquei uma variável entre os parênteses. Essa variável vai ser trocada quando você puxar a função. Primeiro vamos escrever ela. Vai ser o seguinte, vou colocar um echo, e aqui vai vir cifrão mname, que seria o m de meu e name de nome. Você pode escolher qualquer nome de variável. Vou concatenar, entre aspas, espaço, salve, salve. Ponto, e vou colocar um BR, só para ele quebrar a linha. Basicamente ela vai fazer, quando você escrever o nome da função para puxar e colocar o nome dela, vai aparecer, por exemplo, Silas salve salve. Então aqui eu vou colocar o nome da função, meu nome, entre parênteses e entre aspas, eu escrevo meu nome, ponto vírgula. Quando eu executar, ele vai trocar o que está aqui entre parênteses, vai lançar na variável, vai lançar aqui, vai mostrar a frase completa. Atualizando está aqui, ó, Silas salve salve. Se eu tiver mais nomes, você pode copiar, colocar um embaixo do outro, trocar os nomes, colocar o pessoal da Exymus. Pequeno, Bigudes, capa, não pode faltar. E atualizando, aparece lá o nome de cada um, alterando aqui, armazenando na variável e completando a frase com salve salve. Diferente da escreve salve, que a gente só coloca os parênteses e o ponto vírgula, que ele manda só salve salve. Vou tirar esses aqui e deixar um só. Vou colocar dbr, né? Simplificando aqui, deixando só dbr e a função escreve salve. Explicando de uma forma um pouco diferente. Se você tem uma função que executa um código, por exemplo, para puxar um anúncio, e você usa só aquela função, o anúncio não muda, você coloca ela da parte mais simples aqui. Escreve function, dá um nome para ela, a gente costuma colocar duas palavras, sendo a primeira tudo minúsculo, e uma letra maiúscula para separar a segunda. Fica mais simples. Depois manda um echo, e o que é que vai aparecer? Ou escreve a função do for, ou qualquer coisa que você quiser nessa região aqui. Se você precisar interagir com a sua função, você dá um nome para ela, põe uma variável, essa variável vai ser trocada quando você puxar a função. Em vez de escrever a variável aqui, você põe um texto. Esse texto vai ser passado para a variável e a partir dele executa alguma função. Se eu quiser, por exemplo, colocar duas variáveis, é possível também. Aqui a gente usou sem, aqui a gente usou com, e agora uma com duas. Mesmo formato, function, pode ver que é padrão. Vou colocar aqui, dessa vez, meu nome. Colocar cifrão primeiro, que seria o primeiro nome, vírgula, espaço, segundo. Então eu tenho agora duas variáveis. O funcionamento dela vai ser a mesma coisa. Opa. Vai ser a mesma coisa. Coloco o echo.
puxo aqui, cifrão primeiro, espaço, ponto, espaço, dou um espaço aqui, coloco o meu primeiro nome, então vai aparecer Silas é o meu primeiro nome, concateno com cifrão segundo, depois com mais um pequeno item, mais um texto escrito é meu segundo nome, ponto vírgula, esconder essa parte aqui. Forma de puxar segue o mesmo padrão, só vou deletar essa daqui, vou já trocar o nome, meu nome 2, pronto, criativo, né? Vou colocar aqui meu nome 2, entre parênteses e aspas o primeiro nome, vírgula, espaço, entre aspas o segundo. Ponto vírgula para encerrar. Nisso ele vai trocar primeiro nome para a primeira variável, segundo nome para a segunda. Vai colocar aqui nas posições e completar com o texto padrão. Atualizando, vai aparecer Silas é meu primeiro nome e Daniel é meu segundo nome. Então aqui tem as três formas para usar a função, sem nada, usando uma variável para trocar de acordo com a sua utilização, ou duas. E pode fazer 3, 4, vai dando sua necessidade. Ok? Vou mostrar um outro exemplo, agora voltando na questão do laço. A gente acabou entrando na função, mas vamos voltar na seção do laço. Vamos pegar um exemplo, aquele do incremento, para contar até 10. Eu posso fazer da seguinte maneira. Declarar uma variável com nome i, que eu costumo usar, igual a... vou começar no 1. Ok? Então, declarar uma variável que ela é letra i, é igual a um número. Quando você usa número dentro de variáveis, você não precisa colocar entre aspas. Ele já reconhece. Entre aspas, somente textos e códigos. Só lembrando. Então, eu posso colocar direto aqui. Vou usar agora o laço while, que seria enquanto. Então, eu pergunto enquanto, colocar aqui a verificação, que é o i for menor ou igual a 10, entre as chaves, o que vai acontecer? Que no caso vai ser echo, que é para chamar a variável, cifrão i, e eu posso colocar já para incrementar aqui, i++. Ele pode puxar dessa forma aqui. Isso é uma das maneiras de fazer com o while. Tem várias dela e do for também. Atualizando, ele faz a contagem, um na frente do outro, porque a gente não pôs nenhum BR. Se quiser colocar o BR, a gente pode concatenar por na sequência. Pode ver que aqui ele funciona. Conta até 10, a partir do 1. Mesma coisa do for. Tenho também uma outra estrutura que eu posso fazer com ele. Vou colocar embaixo aqui. Que seria colocar o i igual a 1. Mesma coisa até então. While, que seria o enquanto. O i for menor ou igual a 10. Coloco aqui 2 pontos, não é ponto vírgula. Echo, cifrão i. E depois do echo cifrão i, eu coloco o mesmo cifrão i, mais, ponto vírgula, end, while. Essa daqui eu acho mais complexa, mais complicada, mas algumas pessoas preferem fazer assim. Eu mesmo não prefiro. Obviamente, eu prefiro ir para o mais fácil. Ou em vez de usar o while, utilizar o for. Mas isso aqui ele também reconhece. Você inicia um while e encerra ele. Sempre que você põe esses 2 pontos, quer dizer que você está iniciando uma função, está executando. E aqui você tem que encerrar ela com a palavra end e o nome dela. A gente tem end while e tem end for, por exemplo.